Eita, glória! Aleluia! E aí, paizão, tudo bem? A paz? Tudo na bênção, meu filho? Tudo na bênção, graças a Deus. Glória a Deus. Feliz demais, né? Feliz demais. Já posso pedir música já, porque é a terceira vez, olha que bênção. Eita, Terceira, glória! né? Terceira Mas live, agora a nossa. gente não para mais não, né? Ah, não, para. Não. Tomamos, né? Tomamos a internet, né, pastor? Tomamos a internet por assalto. Falei hoje Nossa, para Roberta Fraga no vídeo dela. Tomamos a internet por assalto. Beijão, beijão. Renan, Juliana, Caio Rani, Leandro, amo vocês. é isso aí, isso aí. Paizão, maravilhoso. Nós estávamos juntos mais uma vez no Instagram do Verbo da Vida Guarapari. Uma palavra tão poderosa, como sempre, o senhor sempre muito conhecimento, nos instruindo, não é? Nos colocando realmente na sã doutrina, que é isso que importa, isso, nosso foco é esse. Eu estou Senta aí. lendo aquele livro que Lucimar até nos orientou a ler, eu estou lendo de forma bem acurada, bem com calma, mantendo a cabeça no lugar desse mundo louco e o zelo que temos que ter com a doutrina, né, pastor? Amém. Eu percebo que o apóstolo Paulo, muito embora a live não seja de doutrina, mas eu gosto de falar isso, que é ministério prático, tem que falar de doutrina. O apóstolo Paulo, você percebe que quando ele fala a igreja de Coríntios, né, que era uma igreja carnal, era uma igreja que vivia no pecado, ele trata com menos rigor do que a igreja da Galácia, né, que era composta por 4 cidades. Porque a Galácia ela tinha abandonado a doutrina, né? E ele fala assim, ó insensatos Gálatas, né? Então, é interessante que para o pecado, a gente tem o sangue e o nome. Agora, a doutrina, uma vez que ela começa a te engodar, ela acaba contigo. Então, ele é mais incisivo em uma igreja que começa a judaizar, a embolar a doutrina, do que o pecado. O pecado basta arrependimento, porque temos um advogado. Mas agora, a doutrina, uma vez um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, né? Toda a massa, toda a massa. Como o senhor já falou, nós vamos falar sobre um outro tema, mas é importante a gente tocar na doutrina também, Sim. né? Até porque o chamado apostólico, ele é criterioso demais com a doutrina, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Excelente. Eu quero tomar liberdade, paizão, de indicar 3 livros aqui, livros maravilhosos. Fica à vontade. Esse é demais da conta, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Hagin, livro maravilhoso. Esse livro traz luz a muitas coisas relacionadas a correr a carreira espiritual. É um livro fantástico. Ou seja, nós temos uma carreira para correr e não podemos perder tempo. Não é verdade? E não é de qualquer jeito, né? E não é de qualquer jeito, exatamente. Esse outro aqui, maravilhoso também, Chamados por Deus, também é do filho, um livro fantástico, né? Kenneth Hagin também, mas o filho, Chamados por Deus. O que fazer? Você vai ensinar a gente o que fazer também sobre a carreira, como correr a carreira e entender que temos um chamado. E esse outro aqui, Planos, Propósitos e Práticas, também de Kenneth Hagin, mas é importante, esse livro aqui, ele fala sobre pessoas que desejam seguir os seus próprios planos, os seus próprios propósitos, dentro das suas próprias práticas. Isso dá problema, não é? Porque não é de qualquer jeito. Né? Eu poderia trazer Qualificados também de Tony Cook, que é um livro que vai falar muito a respeito do que a gente vai falar hoje um pouquinho. Muito bom. Não é? Enfim, eu gosto de indicar esses livros. Pastor, eu peço sua autorização só para eu fazer um merchan aqui, uma propaganda. Irmão, sabe o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é a minha inscrição na Conferência Profética. Aleluia. A minha inscrição na Conferência Profética. Está chegando, é agora, olha só. Essa conferência vai ser dia 20 agora, às 18 horas. Você que não fez a sua inscrição, faça rapidamente a sua inscrição. Entra no Verbo.in, vai lá, tem formas de pagamento, pode pagar pelo boleto, pode pagar por vários tipos de cartões de crédito. Amém. Enfim, você não pode ficar de fora. Faça sua inscrição. A minha já está aqui na minha mão, a da Roberta está do outro lado aqui, ó, já está aqui também. Próximo sábado. Próximo sábado, às 18 horas, com Vânia Nascimento, nossa conferência profética. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, vai ser bom demais. Pronto, eu queria aproveitar para fazer isso aí. Nosso povo está presente, temos 73 pessoas. Manda um aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder. Qual é o tema da nossa live de hoje? Chamados, né? Ministério Prático. Amém. Temos um bom chamado. Né? Bom demais. Mas, eu queria só ler um texto
E aí a gente À vontade. desenvolve. Efésios Fica à vontade. capítulo 4, Tá Efésios aberto aqui. capítulo 4, versículo 11 diz, eu vou ler na NVT, tenho gostado dessa versão, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mais à frente eu acho que nós vamos passar por 1 Coríntios 12, 28 também, mas vamos ficar, por enquanto, nesse aqui. Pronto, rolei a bola, vamos falar um pouquinho, pastor, faz a introdução aí, quero aprender, eu quero sugar. Amém. Eu gosto muito desse tema, né? Eu gosto de falar sobre ministério. Tanto eu costumo dizer que ministério ele tem 3 aspectos como uma grande operação militar, né? O aspecto estratégico, que é aquilo que é conceitual. Então, o estratégico ele está lá no terceiro céu, né? Ele está como se fossem os generais reunidos para uma guerra que aconteceria daqui a 5, 6 anos. O nível tático, você já está numa operação, você já tem um certo nível de conhecimento e tem um nível operacional, que é quando a coisa está acontecendo. Então, quando eu falo de ministério, eu gosto de classificar esses 3 níveis, porque quando a gente fala no nível estratégico, a gente fala daquela questão conceitual, Jeremias 29, 11, né, que ele tem planos de paz e não de guerra. Eu gosto do Salmo 139, né, quando ele diz que nós fomos formados, né, desde o ventre de nossa mãe, antes que nossos ossos fossem formados, ele já nos conhecia. Quando a gente fala de Efésios capítulo 2, né, quando ele diz que somos feitura dele. Em Jeremias capítulo 1, quando ele também fala que ele fala do profeta, ele antes que ele nascesse. Então é estratégico, é conceitual. Legal isso, pastor. Né? Que legal isso, muito legal. Eu gosto de essa divisão. Quando a gente vai para o nível tático, a gente já desce, a gente já desce um pouco para a igreja e para o evangelho. Não igreja local, mas igreja de Cristo. Né? E aí a gente vai tratar sobre os 5 dons ministeriais e para que ele existe, né? Que é aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos, né? Até que cheguemos à unidade da fé, né? A varonilidade de Cristo. Aí você é o nível tático, né? Aquilo que ele pega do conceitual e começa a banhar a igreja. E o nível operacional, basicamente, é como esse nível tático se relaciona com a igreja. Né? Isso é muito interessante. Que aí a gente vai falar lá do departamento infantil, a gente vai falar do departamento de música, né? Como é que é o procedimento do líder do departamento de música, que ele não tem o ritmo dele, né? Ele vai falar, ele vai tocar o ritmo que o pastor quer. A gente vai falar do diaconato, que ele tem que ser repreensível igualmente, né? Porque lá em 1 Pedro capítulo 4, né, nos diz que aqueles que preguem segundo aos oráculos, ou seja, a palavra de Deus, os que servem, sirvam na força do Senhor. Então, o operacional é o praticão, é aquilo que acontece. Né? O que a gente vai fazer quando alguém vira as costas e foi embora? Isso é prático, isso é operacional. Isso a Bíblia ele até te diz, mas você não é conceitual. Então, esses 3 níveis para falar de ministério prático, nível estratégico, e nível operacional, traduz exatamente aquilo que a gente vai bater um papo aqui hoje. Como a gente já falou da outra vez, a gente começou de baixo para cima, falamos bastante do operacional, né? Tocamos no conceitual, né? Que o evangelho é leve, né? Que o evangelho é bom, né? Que todas as barreiras são vencidas porque a gente não opera no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo, né? E hoje, assim, eu desejei falar, porque eu tenho visto pouca gente falar daquilo que o irmão Reg falou bastante, que é dos 5 dons ministeriais. Claro que a gente vai entrar em outros assuntos, se você quiser. Fica tranquilo, eu estou aqui para falar o que você tem no teu coração, mas eu queria tocar nessas coisas assim, e você vai dando o tom e eu só vou fatiando aqui. Amém. Paizão, então deixa eu só te pedir, assim, uma coisa um pouco diferente. Me veio aqui. Eu gostaria de começar, talvez de uma forma muito pessoal, até para que todo mundo possa conhecer como é que foi isso na sua vida, não é? Eu sei que você vai abordar um pouco mais, mas eu achei muito legal ontem, na live com a Raquel, que um primeiro momento, seu da live, o senhor começou a falar um pouco deu um tom mais pessoal
ali na tua fala, contando como é que foi algumas experiências suas a respeito disso. E assim, o senhor foi levantado pastor, na tua vida as coisas aconteceram muito rápido, o senhor é Aham, muito diligente no estudo, o senhor é muito aham. responsável com relação à doutrina, o senhor é muito ávido por receber a palavra, a vida toda assim. Eu queria partir primeiro do pessoal com o senhor, como é que foi que o senhor entendeu isso, como que isso veio, esse start? Eu tenho um chamado a pastor, a minha vida com o pastor Eliseu, sem perder a tônica da live, que é chamado. Mas eu queria que Entendi. partisse do pessoal para todos nós. Eu estou com vontade de ser banhado mesmo, sabe, pastor? Eu quero que você derrame esse balde assim em cima da gente, Amém. mas partindo da tua vida. Eu achei legal ontem na live com a Raquel, o senhor falou um pouco do senhor. Isso é legal. Aham. Vamos partir, podemos É, começar assim? vamos, vamos. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, né, eu cheguei em 2008, conheci o pastor Eliseu, e uma das coisas que mais me chamou a atenção no pastor Eliseu, primeiro foi que homem beija homem, né? Ele me deu um beijo no rosto, eu tomei um susto, né? E eu tomei um beijo no rosto, aquele beijo veio cheio de amor, né? E me quebrantou o coração. Eu era um cara, eu tinha um coração bom, mas eu era bem duro, assim, Duro. né? Até por E causa do aí exército, né, pastor? assim, no exército você não treina bailarina, né? Você treina homem para ir para a guerra. Então, Bom assim, demais. é um conceito, né? Você não Uhum. vai. A pessoa, tu sabe que a pessoa está passando um aperto, mas um líder militar ele tem que fazer aquela pessoa que está passando um aperto dar o máximo dela e não ficar choramingando, né? Então, eu conheci o pastor Eliseu e nesse approach, né, que eu tive com ele, a coisa que mais me chamava a atenção, Vitor, é que tudo que eu perguntava a ele, ele abria na Bíblia. Meu Deus, E ele top. abria aí como um bom ex-assembleiano, né? Ele ia no Antigo Testamento e jogava para a graça, para o Novo Testamento. Então, ele Que fazia legal. o tipo e o antítipo, né? A sombra e o objeto. Ele fazia... Isso me encantou, porque eu falei, rapaz, eu quero ser um homem de Deus assim. Mas assim, eu já ardia, já dava alguns frutos de pastoreio, muito embora eu cheguei uma época da minha vida que eu achei que eu ia ser só mestre, assim, só que eu digo não pormenorizando, mas Claro. é, em forma de quantidade, que eu teria um Uhum. chamado só, né? Eu era só mestre porque eu tinha muitas revelações, ainda tenho, mas elas foram diminuindo, e é uma coisa que a gente vai falar, eu acho interessante, elas foram diminuindo a partir que os mestres foram brotando, né? Então isso meio que saiu de mim e destilou para eles. Eu hoje tenho muito menos revelações consecutivamente do que eu tinha, né, quando eu comecei lá em 2010, né? Então, eu conheci o pastor Eliseu, aí comecei a servi-lo, né, e comecei a ser banhado por esse amor dele e pela retidão, né? Pastor Eliseu, ele é um homem cheio de amor, cara, cheio de carinho, mas assim, ele não deixava passar isso aqui em relação a caráter. Não, caráter Eita. esquece. Ele podia até, assim, falar com jeito, às vezes uma pessoa muito nova que chegasse atrasada, e ele é cheio de carinho. Mas assim, em relação, principalmente com quem ele estivesse treinando. Quando ele estava treinando, rapaz, o sarrafo era outro, É. né? Se eu tirasse uma foto do jeito que eu tô aqui, sem camisa, sem aparecer nada, do jeito que eu tô aqui, ele já Uhum. mandava tirar da internet. Né? Olha, Era nesse nível. Não precisa nem olha. aparecer o peito, não. Se aparecesse os ombrinhos, assim, ele E já... como é que o senhor reagia, pastor, quando ele fazia isso? Então, Vitor, graças a Deus pela minha formação militar, né? Uhum. Porque, assim, ordem a gente não pondera, a gente cumpre. Se ela não for É. absurda, né? Então, o que é uma ordem Mas eu absurda? É acho que a aquilo que gente pode fere o até repetir. princípio. Acho que podíamos até repetir isso aí, hein? O Ordem, quê? nós não ponderamos, nós Ordem não se cumprimos. pondera, ordem se cumpre, não tem conversa. Top, top. Né? E eu já tinha isso muito arraigado dentro de mim. Só não se cumpre ordem absurda. O que é uma ordem absurda? É aquilo que fere uma lei. Se a gente está falando de reino de Deus, se ele mandasse, agora você vai beber, eu não vou beber, agora você vai beber, que eu falo bebida alcoólica, né? Agora você vai adulterar, isso aí eu não vou cumprir. Mas uma ordem que não está na Bíblia, mas que é um poder discricionário de um líder, não se questiona, se cumpre. Ou então se vai Top. embora. Eu sempre tive isso. E na época, ele era bem firme. E foi 2008, 2009, primeiro ano do Rema, 2010, segundo ano do Rema. 2011, ensinei a primeira matéria.
já me formei e fui ensinar no Rema, Caráter de Deus, uma matéria que me impactou tremendamente, porque eu não tinha o caráter de Deus formado, eu ia ensinar sobre Deus, e eu não tinha o caráter dele formado ainda, né? E não era nada de pecado na minha vida, não. Mas minhas gavetas eram desarrumadas, né? Eu não tinha o detalhe, ainda tinha que melhorar. Então eu tive um mês para isso, acertei tudo, ficava orando, minha esposa, a Lucimar até achava que eu estava meio doido, né? Eu falei, eu vou ensinar caráter de Deus, eu não posso ser desorganizado, eu não posso ser destemperado, eu preciso acalmar meu temperamento, eu ficava assim. E aí, em maio de Rapidinho, 2000... pastor, rapidinho. Mas o senhor tinha muito tempo para estudar? Porque eu sei de uma história aí, Não, que o tinha senhor não. subia, eu sei daquela Não. história, eu acho que isso é importante também falar. Quando eu comecei a ensinar no Rema, eu estava numa transição, né? De de um emprego para outro, né? Eu trabalhei muita coisa, né? Teve uma época que eu estava como prático de educação física, depois eu comecei a ser corretor de imóveis, aí fiz os dois. Aí eu tive uma direção de sair da corretagem, recebi uma proposta de um amigo meu do âmbito secular de gerenciar 2 lojas, né, de suplementos alimentares nos 2 shoppings, Shopping Vitória e Vila Velha. E eu trabalhava o dia inteiro. Eu acho engraçado, Vitor, que às vezes eu falo para alguns irmãos assim, olha, não, pastor, que eu estou sem emprego. Eu falei, rapaz, no shopping sempre tem emprego, né? Sempre tem, Vitor. Você pode ter certeza, shopping sempre tem emprego. São mais de 100 vagas. Eu trabalhei lá, eu sei. Aí, às vezes, as pessoas falam para mim assim, mas eu não quero me limitar ao salário de um shopping, porque pode atrapalhar meu chamado. Eu falava assim, pois é, eu era pastor, professor do Remo e trabalhava no shopping, você não pode. Eu acho engraçado. É bacana, eu acho legal, eu acho bacana esse pessoal. É preguiça, é um jeito diferente. Falar assim, vai atrapalhar meu chamado, ou seja, eu sou preguiçoso. E aí, para ensinar a justiça de Deus, acho que eu te dei justiça ou não? Você me deu justiça, Dei claro justiça. que deu justiça. Então, quando eu estava ensinando justiça de Deus, Renan tá lembrando, ele chegou até a ajudar a fechar a caixa do shopping. Olha isso aí, ó. É verdade, meu filho. Obrigado. Então, assim, para eu ensinar a justiça de Deus, eu tinha 1 hora de almoço, né? E essa hora de almoço, eu subia, tinha um sótãozinho, negócio lá em cima, onde era o depósito, de 1,5 metro de altura, tinha que ficar a cabeça abaixada e uma mesinha. E eu tinha que comer, eu comia um calzone na praça de alimentação com 15 minutos marcado e 45 para poder estudar, né? Então, para dar aula à noite. Aí eu chegava na igreja direto, eu ia num banheirinho que tinha lá onde você fez o Remo, no primeiro templo, né, que não tinha nem espaço. O que eu fazia? Eu tirava a parte de cima, né? Muitas vezes eu ia com a calça já, né? E aí eu tirava a parte de cima e tomava um banho tcheco, porque lá não tinha banheiro de chuveiro, lembra disso? Jogava água assim, ó, tcheco, 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 tcheco. Me enxugava, botava minha gravata, belíssimo, ia dar aula de justiça de Deus, do que tinha que fazer, né? Muito alinhado, assim, sempre muito alinhado. Graças a Deus. E sempre muito animado, né? Às vezes o olho tava vermelho, né? Animado. E aí eu falava para o Senhor assim, eu falava, Senhor, esse é o tempo que eu tenho, multiplica em sabedoria. Porque eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu sou marido, né? E eu tinha que cumprir minha missão como homem. E eu já era pai, eu tinha que cumprir minha missão como pai. E no outro dia de manhã eu teria que acordar. Então, assim, eu não queria pegar meia-noite para estudar. Então, eu tinha que ser marido, pai. Graças a Deus, fiz sempre com muita excelência. Eu fui na criação de Daniel, eu praticamente cuidei, né, até os 5 anos dele, né? E eu, nessa correria, então, eu comecei assim, né? Mas, assim, deu tudo certo. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor me ajudou em todas as coisas. Amém. E eu tive muita ajuda também, né? Renan, o tempo que ele morou aqui, Renan consertava cano, eletricidade, né? Ele fazia... O pastor Leandro me dava carona, né? Então, eu sempre contei muito, a igreja sempre me ajudou muito, né? Então teve esforço, né, pastor? Teve esforço, né? Meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, assim, para você que está ouvindo aí a live. Toda a história de sucesso tem por trás uma vida de superação. Não existe outra forma,
né? Existe uma vida de abnegação. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 25, né? Ele começa a traçar um paralelo entre o esportista, né? Porque aquilo era vivência, né? Do apóstolo Paulo e a carreira. E ele fala, eu até vou ler aqui. Vamos lá. Até vou ler aqui 1 Coríntios. E esse texto, Vitor, foi o primeiro texto que... Só mudar aqui a versão. Rapidinho, segunda... Peraí. 1 Coríntios 9. Só mudar aqui. Esse texto foi o primeiro texto que eu preguei na igreja, na verdade. Olha! Foi. É mesmo. É bacana. Ó, o Thiago Freitas está conosco aí, e ele estava pedindo para o senhor contar depois a história da irmã que pediu para ser treinado pelo senhor. Qual delas? Ele falou aí, ó. Conta a história da irmã que pediu para ser treinado pelo senhor. Ah, teve um monte, né? Eu sempre rachei no meio, assim. Quer ser treinado? Veja bem o que você está me pedindo, né? Aí, assim, ó. O apóstolo Paulo, ele fala de uma vida de esforço. No verso 23, ele fala assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, se referindo a Cristo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, existe uma tal maneira de correr para alcançar o prêmio. Não precisamos abrir, mas lá em 2 de João, no verso 8, ele diz: cuidado para que não percais aquilo que com esforço nós temos alcançado, para que alcanceis o inteiro galardão. Então, se existe um inteiro, é porque existe um mediano, um medíocre, um parcial. E aqui ele fala alcançar algo, existe uma maneira tal. Eu acho interessante que essa palavra tal, aqui, tem a mesma conotação de João 3,16, que ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Agora eu fico pensando assim, lá para João 3,16, né? Por que Deus não falou assim? Por que a Bíblia não está assim? Porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Que Deus amou o mundo de maneira ultra, plus, gold, excelente. Porque Deus amou o mundo maravilhosamente. Não, ele colocou tal. Eu acredito, sinceramente, que não havia palavra humana que expressasse a grandiosidade desse amor que ele nos amou. Por isso ele diz de tal maneira. Só existe essa palavra no céu, né? E aí é interessante que quando ele fala de correr a carreira, ele fala também de tal maneira. Então, essa maneira é extremamente excelente. Umas pessoas me dizem assim: você é muito criterioso, né? Seu sarrafo é alto. Não é o meu sarrafo, é o sarrafo da Bíblia, né? O sarrafo de Deus é alto. Ele continua falando: todo atleta em tudo se domina. Tem uma versão que diz: de tudo se abstém, né? Aí ele fala assim: aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, as coisas materiais. Nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Se a gente fosse traduzir, né, eu preciso dizer assim: para que eu pregando a outro, eu dei o exemplo. Né? Por isso que ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, cara, não existe uma vida cristã sem esforço, sem abnegação, sem deixar coisas de lado, né? Sem deixar as coisas, muitas vezes, coisas que você quer, coisas que você gosta, coisas que você deseja, né? Porque nós temos um prêmio da soberana vocação, né? Então, o ministério, ele é assim, e principalmente no início, né, Vitor? Que um atleta, no início, né, ele está querendo aprender não só a performance. Eu não estou falando aqui que ministério é performance, entenda. Mas assim, ele não está querendo só dar o seu melhor, ele tem que pensar em regras. Porque todo esporte tem regra. No reino de Deus não é diferente. As pessoas falam assim: não, religião é um conjunto de regras. Não. O evangelho tem regra para dar e vender. Né? Então tem. E aí, quando você vem para o meio da igreja, tem regra na igreja, tem regra no departamento, tem regra na sociedade. Olha a minha bandeira que está escrita atrás aqui, ó. Ordem e progresso. Isso é um lema positivista de Augusto Comte. Então, veja bem,
se não tem ordem, não tem progresso. A ordem vem antes do progresso, né, pastor? Não tem jeito, não vem depois. Isso aí é o que eu tento colocar assim, para o ministério, tem esforço. Agora, em tudo o Senhor nos esforça. Como é isso? Eu dou o passo, Deus dá o chão. Às vezes, eu costumo dizer nessa parte prática assim, do dia a dia, às vezes, Vitor, eu estou cansado. Né? Às vezes eu tô querendo ficar sossegado, às vezes eu não estou querendo receber muita gente, mas eu sei que eu tenho que ser sem reservas, porque eu estou na operação da função. E aí eu respiro fundo, Pai, a tua graça me basta, eu preciso receber da melhor forma possível, porque a Bíblia não me permite, veja bem, Vitor, a Bíblia não nos permite viver uma vida amargurada, independente do que a gente está passando. Que top. Entendeu? Top. As pessoas Muito precisam bom. de nós, como elas precisavam de Cristo. Encontravam Cristo sempre com uma palavra, um conselho, um testemunho e numa posição. Então, eu sempre tive isso muito forte. E a graça sempre me assistiu e sempre vai assistir a gente. Né? Muito legal o senhor falando sobre a graça. O Bispo Guto esses dias citou uma frase, e eu fui até pesquisar, dar uma olhadinha, de um homem chamado Dallas Willard. Ele fala algo assim, olha, a graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. E essa história da graça, as pessoas às vezes acabam confundindo as coisas, achando que por conta da graça não precisa ter esforço. Graça nunca foi oposto de esforço. Graça é oposto de mérito. Né? Céu Fernandes até fala, né? Graça, maravilhosa graça. E ele começa a fazer, olha o que ele fez por mim. Exatamente. Né? Amor e ministério, que eu não mereci. Né? E ministério é isso também, né? Às vezes as pessoas... Uma vez eu vi algo de pastor Jerry e ele falou assim, eu tenho uma grande igreja, isso há 10 anos atrás, a igreja dele já era uma igreja grande. E as pessoas falam, né? Mas um ministério grande tem por trás grandes pessoas. Né? E Bispo Guto também fala algo interessante, né? O que importa é a gente fazer o melhor sem estar preocupado com quem vai levar a fama. Top! Né? Eita, essa linha é top, muito legal. Não importa quem vai levar a fama, somos uma equipe. Né? Nós somos... E eu não consigo ver uma equipe, a gente vai falar sobre ministério, que o cabeça, né? Eu ouso classificar, né? Até na aula que eu dei para a Escola de Missões esse ano eu falei sobre isso. Né? Nós temos categorias de liderança, de cabeça. Nós temos o chefe, que manda, vai e faz. Nós temos o líder que fala, vamos comigo, vem que eu vou te ensinar a fazer. Né? Nós temos o mentor, que ele fala, vamos, vem comigo, e ele dá pitaco, ele fala por onde ir, né? Diferente ainda, ele é um pouco acima de um líder, às vezes se confunde muito, porque é uma linguagem bem contemporânea. E tem o pai, né? Que ele faz isso tudo e ele ainda dá a vida pelo filho, né? Então, isso é basicamente o que eu espero de um ministro, principalmente que tem governo nas costas, né? Que aí a gente está falando daqueles que eu vejo o episcopado, né? O governo, e aí a gente fala do apóstolo por uma parte da vida dele e o pastor, né? Que é o pai da igreja ali, né? Eu acho que com exceção do pai, as outras classificações que o senhor citou aí, James Hunter, no livro Monge Executivo, ele cita todas elas, com exceção do pai, mas os outros são citados nesse livro Monge Executivo. É um livro secular, um livro interessante, livro secular. Eu li há muitos anos, uns 20 anos atrás. Um livro legal, James Hunter, o Monge Executivo. Pastor, naquele texto que nós lemos, de Efésios capítulo 4, quando falamos que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, no versículo 14, ele cita algo muito interessante, que fala bem assim, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Aí, entre o 11 e o 14, tem o 12 e 13, né? Ele vai falar, eles são responsáveis, quem esses que foram designados para correr a carreira, o chamado, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Eu acho que a gente pode agora já entrar mais efetivamente no nosso tema, falando um pouquinho da questão do chamado. O senhor tinha externado para mim, o senhor queria falar um pouquinho dos 5 dons ministeriais e trazer um equilíbrio quanto isso na igreja, não é isso?
A forma mnemônica, né? Uma forma mnemônica é um tipo de raciocínio que faz com que você se lembre de algo, né? Igual quando a gente... o beabá é uma forma mnemônica de falar, né? Você grava o som, né? Então, essa forma mnemônica de usar os 5 dons ministeriais na mão. Então, aqui em Efésios, ele fala, ele mesmo chamou, né? Tem uma versão que diz que é NTLH, ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E a gente ensina que o apóstolo, ele é muito forte, né? E ele é muito flexível no sentido de tocar as outras unções, principalmente no começo de uma obra. O profeta é aquele que aponta o dedo e diz, isso é a forma mnemônica, né? Eis que te diga, eu costumo dizer que o profeta na Nova Aliança, ele não aponta mais o dedo para ninguém, ele aponta alguém para Deus, mas usa o mesmo dedo, fala assim, ouça Deus, né? Eu costumo dizer isso, né? Porque tem muito profeta falando assim, eis que te digo, eu te digo, não, mas agora na Nova Aliança quem diz é Deus, né? Então, você aponta para Deus, você fala aquilo que está no coração de Deus, tem que ter muita responsabilidade o profeta, né? O evangelista é aquele que ele vai mais longe no sentido físico, né? Ele vai mais longe no sentido físico, ele vai para fora, é aquele chamado para fora, é aquele que vai buscar o perdido lá fora, né? E o pastor é aquele que tem o dedo da aliança, né? Aquele é o elo entre Deus e a igreja local, né? E o mestre é aquele que, né, toca, vai em lugares aonde os outros não vão. O que não existe definitivamente é uma hierarquia entre os dons, né? E muito menos uma importância totalitária, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando que não, o evangelista é aquele que dele escorre para os outros. Não, o irmão Reagan não ensinou assim, isso não é bíblico. Onde está isso na Bíblia, né? Não tem isso na Bíblia. O mestre... se não for ele, não tem ensino. Não tem essa... Veja bem, ele fala que os 5 dons são para o aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Então não tem... Agora, tem sim. Se a gente setorizar, até doutrinariamente, na igreja o dom mais importante é o pastor. Isso é doutrinário. Está na apostila, está nos livros do irmão Reagan e está no dia a dia. Por quê? Porque ele vai ter que fazer tudo. Importante, que eu digo, para o corpo. Não é que ele é mais importante como pessoa. Já lá fora, o mais importante é o evangelista. Entendi. Né? Numa sala de aula de discipulado, o mais importante é o mestre. É o mestre. Muito legal isso aí. Entende? Assim, então a gente precisa ter isso, porque senão vira meninice. A gente fica querendo disputar os dons ministeriais. E não existe disputa entre esses dons ministeriais. E eles são para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E isso até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e estatura de Cristo. O que é? Amadurecer todo o corpo e fazer com que o corpo sirva com o entendimento do porquê está servindo. Né? Nós fizemos uma live, né? Eu e você falamos sobre praticamente o amor e serviço. A gente serve por amor, a gente serve com interesse de coração, a gente não serve procurando cargo, né? Até porque, Vitão, quando a gente olha para um púlpito, né, a gente pensa às vezes em glamour, mas quem é maduro pensa em responsabilidade. Exatamente. Né? Eu, particularmente, o apóstolo Paulo fala isso no texto anterior, né? Ele fala assim, para que pregando aos outros eu não venha a ser desqualificado. Desqualificado. Podemos ser então, reprovado naquilo que pregamos. Reprovado, né? Ele fala isso. Então isso é muito importante a gente entender acerca dos 5 dons, né? Isso é... Pastor, o senhor falou no começo, citando sua experiência, que durante um período, você chegou até a citar, algumas revelações pararam de acontecer com mais frequência, porque novos mestres começaram a surgir. O que é interessante, que o foco do Senhor, que foi, né, quem nos chamou, quem nos arregimentou e distribuiu dons aos homens, é a edificação do corpo. E muitas vezes uma pessoa ela vai fluir em um dom, e não quer dizer que aquele seja o chamado, mas ela vai tocar, ela vai fluir. Não tem também... Por quê? Para que o corpo não sofra. Não é isso, pastor? Durante um tempo não tinham mestres, tantos assim, e o senhor ali estava na pegada. De repente surgiram... Não quer dizer que deixou de ser, mas não é isso. Não, eu ainda fluo como mestre ainda, eu percebo, é nítido, né? Até porque
O mestre, ele não é um... É muito nítido, pastor. Pelo amor de Deus, é muito nítido, é muito nítido. O mestre, ele é um facilitador, ele não é um elocubrador, né? Eu costumo dizer, né? Pastor, tenta não me provocar, por favor. Elocubrar é complicar, né? Fazer um negócio maior do que já é. O mestre, Jurandir, entra aí, Jurandir, fala alguma coisa. Jurandir está aqui em casa, sem vergonha, aqui atrás. O pastor Davi, quando você está falando da forma pneumônica, ele falou, forma pneumática, ele estava falando aí. Pneumática. Então, assim, tu percebe que o apóstolo da nossa confissão, que é Jesus Cristo, né? Ele fluiu nos 5 dons, né? E ninguém flui nos 5 dons, né? Então, o que acontece? Ele era o pastor, ele era o mestre, ele era o profeta. João capítulo 4, ele fala assim, vejo que és profeta. Ele fala assim, vocês me chamam de mestre, eu sou bom pastor, né? Então, Jesus tocava, né, nos 5 dons. Quando ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, ele destilou isso para nós, né? Então, veja bem, isso veio para a gente. É uma coisa assim, interessante como isso se repete. Quando você entra num chamado, né, e assim, apostólico, que você começa, muito embora eu não tenha começado na igreja, eu peguei uma igreja no começo. Basicamente 3 anos, 2 anos e pouco, né? Bem eu assumi essa igreja, bem no começo. Então, assim, naquela época, eu lembro que eu levantei pastor Leandro, que estava recém-chegado de uma igreja, né? E Renan, que tinha vindo de Natal, né? Estava morando aqui em casa, ia casar com Romana, e Leandro e Jaque estavam vindo de uma outra igreja, né? Então, assim, quando eles vieram, eu os levantei por uma direção de Deus, né? Porque eu sabia, isso é um conceito bíblico, né? E militar, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, com menos de 1 ano de igreja, eu levantei logo 2. Porque a gente não levanta pessoas prontas, a gente apronta as pessoas que levantamos. Né? Que legal. Jesus disse, né? Vem comigo, Pedro, que eu vou te fazer pescador de homem. Ele não fala assim, vem Pedro porque tu é bom. Vem Pedro que você sabe pescar. Não, não, não. Vem Pedro. Vem. Aí Pedro nega, Pedro faz o que fez, e não sei o quê, e blá, 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 e BBB. Não, vem comigo. Não tem problema. Tu não me ama com amor, ágape, não tem problema. Apacenta minhas ovelhas, ou seja, trabalha. Vamos lá. Então, eu sempre tive essa consciência, né? Desde o exército, quando eu vim para as fileiras militares, para as fileiras eclesiásticas, eu vi isso, né? Então, eu já levantei, né? Então, o que eu acredito, né, que quando você está no início, você faz tudo, né? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, você tem revelação, você ensina, você prega, você impõe as mãos e cura. Isso é o chamado apostólico, né? Tem que ter tudo isso. Eu não estou falando que depois ele deixa de ter. Não é isso que eu estou dizendo, que ele deixa de ter, né? Mas assim, à medida que mestres vão sendo levantados, eu lembro que a Liliane, vou falar daqueles que vieram da base, né? Liliane, um chamado de mestre, né? Aí depois surgiram, né? Que não vieram de outras igrejas, digo eu, né? O próprio Wellington foram levantando. Isso, à medida que eles vão tendo essas revelações, eu acredito que vai diminuindo. Na medida que alguns se envolvem com cura, isso vai ser mais forte. O próprio irmão Heger fala que tinha um pastor que geralmente, quando ele ia orar por cura, ele chamava esse pastor para orar, né? Isso é muito interessante. Então, realmente, isso começou e eu fiquei muito mais envolvido com as obras e aquela questão estratégica mesmo, e fazer as intervenções mais sérias. E treinamento de ministros, que assim, é a coisa forte no meu chamado, treinar as pessoas, principalmente o caráter das pessoas e as emoções das pessoas, alinhar as emoções das pessoas com a Bíblia, né? Muito bom, muito bom. Pastor, domingo o senhor ministrando, e foi uma ministração excelente, como sempre, o senhor falou algo a respeito de calçar o sapato do mais velho, né? E acabar caindo e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão, porque às vezes
alguém está na igreja olhando o outro. Mas antes do senhor falar, eu estava estudando ontem a Bíblia, eu estava lendo João capítulo 21. Eu li o 20, 21, comecei a ler, mas no 21, eu não vou abrir agora não, mas depois quem quiser ler pode ler lá. Tem um momento em que está sendo falado ali, aquele período onde Pedro negou Jesus pela terceira vez e tal, e tudo aquilo ali. Quando Pedro olhou, era um diálogo entre Pedro e Jesus. Quando Pedro olhou para o lado, Pedro viu que João estava lá, porque João estava sempre perto. João sempre estava perto, não é? E aí João estava lá, até a cruz. João sempre estava perto. Eu achei isso muito legal. João estava lá e Pedro olhou e falou bem assim: e quanto a este? Isso me saltou, porque muitas vezes dentro da igreja, uma pessoa tem uma carreira para correr e está olhando a carreira do outro. Jesus vai e fala bem assim para Pedro. Esse texto é fantástico. Pastor, você me permite abrir só esse versículo? Olha que legal, pastor. Eu estava lendo ontem, estudando, ó, João 21, ali no finalzinho do capítulo, ó, João 21, 21. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Apontando para João. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? O que você tem com isso? O que você tem com isso? Eu achei isso, pastor. Eu falei, pai, eu vou falar isso amanhã na live com o pastor, vou bater um papo. Muito bom. Isso é fantástico. Sabe? Esse é o Jesus, esse é o Jesus que eu conheço, né? As pessoas olham para um Jesus banana. Eu não vejo esse Jesus banana. Eu vejo um Jesus, um homem reto, mas firme e sem meias palavras, né? Jesus não tinha meia palavra. Ele percebia que havia um interesse daquele povo quando ele atravessou para o outro lado da margem. E ele vira na tora e fala assim: vocês não vieram por causa de mim, não. Vocês vieram por causa do pão. Vocês são carnais. Né? Então, assim, talvez se um pastor falasse para alguém isso, ele fosse chamado de carnal. Mas não, ele está parecido mais com Jesus. Né? Porque Jesus não é politicamente correto, né? Até porque ele não é comunista. Então, assim, aqui eu vejo mesmo Jesus, né? Eu vou na casa de quem eu quero. Isso, cara, é uma salvação para os pastores. Eu digo pastores porque é quem está como cabeça, né? Eu vou aonde eu quero, deixo de ir aonde eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Uma certa vez, eu fui, quando o Pedrinho da Kate nasceu e do Vaguinho, né? O Vaguinho é meu amigo de infância. E eu me recordo que eu fui até a casa dele, eu fui na casa não de uma ovelha minha, mas de um amigo de infância. E tirei uma foto, né? E tirei essa foto e postei. Tempo depois, já nasceu um monte de bebê, a igreja, graças a Deus, o pessoal namora mesmo. E aí uma pessoa veio questionar por que eu tinha ido lá na casa do Wagner, né? Claro que não questionou para mim, porque não é doido. Mas chegou até mim e aí, quando chegou até mim, eu fui. Aí eu fui, chamei e falei, sabe por que eu falar? Porque eu quis. Sabe por que eu não fui ver o seu? Porque eu não quis. Eu não sou obrigado a ver filho dos outros que nasce. Não está na Bíblia que pastor tem que visitar filho de ninguém que nasce. Não está na Bíblia. Não me coloque um jugo que eu não vou carregar esse jugo. Eu deixo ele ali onde você colocou. Isso é uma libertação, porque isso torna o pastoreio leve. Aí o que aconteceu? Aí você vê como é que as pessoas receberem. O Wender, né, do Nicolas e da Carol, quando nasceu, a primeira coisa que ele fez foi trazer o Nicolas aqui. Ele levou. Tivemos levou. E depois disso criou uma cultura. Eugênio trouxe aqui, muita gente trouxe aqui. Né? Então, assim, é exatamente isso que Jesus está falando. Cara, cuida da sua vida. Não fica olhando por que A ou B anda mais comigo ou não anda. Eu não tenho que ficar dando satisfação da minha vida para ninguém. Que conversa é essa, né? Então, assim, porque eu ando mais com o Vitor do que com o Leandro. É porque eu fui na igreja de Leandro, não fui na igreja de Renan. Cara, se fizer isso comigo, vai tomar uma Nutella assim no meio do peito que nunca mais vai acordar. Ou então nasce de novo, porque isso é carnalidade. Quando ele fala assim, não pode haver dissensão e contenda entre vocês. Não pode ter nada façais por partidarismo. Está lá em Filipenses capítulo 2. Né? Nada faz por partidarismo. Agora, todos aqueles que vierem a mim... Outro dia eu recebi uma visita, cara, eu fiquei tão emocionado, bicho. Cara, aquele dia, cara, eu tava cansado, sabe?
e assim, eu tinha recebido o dia inteiro pessoas aqui em casa, acho que era um sábado à noite. Aí eu recebi uma mensagem do Samuel e da Nath, né? O filho do Roberto, né? Eles são novinhos na igreja. Aí ele falou assim, São paizão, maravilhosos. o senhor gosta de queijo? Eu falei, gosto. O senhor gosta de queijo e tal? Eu falei, gosto. Rapaz, eu não lembro, não sei dizer a hora, mas Vitor, já era quase 11 horas da noite, eu acho. Né? Eu já tinha despedido as pessoas, de repente ele chegou. Aí eu falei, assim, não deveria, mas eu pensei, cara, aconteceu alguma coisa, já me preparei para socorrer. E ele veio, cara, e trouxe uma cesta, cara, que tinha queijo, tinha Que doce, tinha legal. geleia. Que legal. Cara, uma cesta com tanta excelência, cara. Cara, aquilo me emocionou e me emociona quando eu falo nisso, né? Então, assim, não é que a Que gente vai legal. ser reservado e vai ser frio, não. A gente vai atender todo mundo, mas olha a diferença, né? A pessoa vem e traz uma oferta, tarde da noite, podia estar dentro da sua casa, está indo na casa de um pastor, e eu fiquei daquele jeito assim, rapaz, eu recebi, a gente bateu um papo, tiramos foto. Foi algo tão maravilhoso para mim que aquilo apaga do Eu nosso, vi. do nosso trabalho. Você chegou a ver essa foto? O senhor postou, o senhor postou. O senhor postou, Foi, foi muito foi. bonito, o senhor, muito legal. Muito legal. Então, é isso que eu te falo, assim, eu não aceito comparações, não aceito, porque o pastor da outra igreja é na minha casa, volte para outra igreja, eu não vou na sua casa, só se Deus mandar, ou então talvez você me convidar para tomar um café, né? E eu não gosto desse tipo de coisa, eu não sou assim, eu não sou bajulador, sabe? Eu não quero meus pastores bajuladores, agora cada um tem sua maneira de ser. Né? Claro. Agora, tem pastores que têm direção e gostam dessa interação de ficar indo e até de ser cobrado, mas eu não me admito ser cobrado. E Jesus não admitia ser cobrado. E aqui é o maior Não tem exemplo dele. fundamento Cara, bíblico, né, cuida da pastor? tua vida. Não tem fundamento. Não tem E o pastor fundamento que começa bíblico. a igreja assim, ele dá conta até 50 ovelhas. Quando der 100, ele já está doido, tá querendo pular da ponte. Pastor, eu vim de uma outra igreja, né? E vou lhe falar uma coisa. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, porque até então eu estava sendo instruído ao contrário de como fui instruído no Verbo da Vida. É libertador. Libertador. Sabe? Libertador. Essa visão bíblica, porque é bíblico. Isso não é uma coisa que sai da cabeça de um homem, não. Isso é bíblico. Isso É sempre bíblico. teve na palavra. Eu nunca vi isso. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu fui ver o jeito o Verbo da Vida de ser, mesmo antes de ter sido levantado pelo Senhor como pastor. Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo, né? Eu lembro que o senhor falou assim, sabe de nada, inocente. A É, ministração, aquela noite, o senhor me deu o tema era chamado. Era para é isso pregar aí. sobre chamado, era. Isso Eu aí. preguei e foi maravilhoso, mas como é libertador, pastor, porque tem muitas pessoas que estão correndo a carreira, mas está com muita cangalha atrás, nas costas, É um peso. peso que Deus nunca deu, o Senhor nunca colocou. Nunca colocou em ninguém. Deus, o fardo é leve e o jugo é suave, né? Então, Jesus não se permitia tirar do ritmo, né? Você percebe que ele está indo, olha, meu filho, minha filha, não, só dorme, calma, eu tenho que cumprir uma missão aqui, depois eu vou lá. Ah, morreu, calma, não me tira do ritmo. Né? A gente vê isso com Esaú e Jacó, né? Quando eles têm o reencontro, aí ele fala, vem, me segue, ele fala, não, 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 olha, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho gado, se eu for, o povo vai morrer. Né? Então, esse povo vai morrer. Tiago, oh, meu Deus do céu, eu tô com a CPA aqui, ó, Conferência, né, Tiago Pita, meu Tiagão? Deus do céu. Meu Deus do É céu. uma conferência. Eu sou digno nem de amarrar as sandálias. Aí eu falo assim, cada um tem um ritmo, eu tenho esse ritmo, né? E assim, eu atendo bem o povo. Agora, entre atender o povo e satisfazer os desejos do coração do povo é diferente. Quem satisfaz o desejo do coração é Deus. Eita, meu É Deus. diferente, não é um papel do pastor, né? Então, quando a gente fala sobre esse contexto, né, dos 5 dons ministeriais, fala assim do chamado apostólico, chamado pastoral, a gente tem que entender esse tipo de coisa, né, Vitor? Porque o chamado ele é leve. Olha, nós estamos com 30 inscritos, o El tá aí, ele pode me dizer, né, pastor Wellington, né? São 30 inscritos para o discipulado, né? Então, esse tempo de isolamento, a igreja crescendo, olha que coisa linda. Né?
Então nós estamos com 30 inscritos para o discipulado, eles fazem o discipulado, eles já aprendem tudo isso no discipulado. E lá eles já começam a entender que igreja que eles estão, cara. Ninguém vai engodar ninguém aqui, não. Né? E isso é maravilhoso, assim. O propósito do discipulado é exatamente esse, né, pastor? Só saber para onde está vindo, onde tá chegando, né? Como é que é a casa, né? Exatamente, né? O apóstolo Bud, pastor, tem uma das ministrações que ficaram de apóstolo Bud que a gente ouve sempre, né? Vale muito a pena ouvir sempre. Ele fala algo que uma vez ele chegou na igreja e o irmão falou assim: apóstolo, não te vi na reunião de oração de tal hora. Uma vez o irmão foi falar isso com o Bud. Misericórdia. Fala, eu não como é te que é? vi. O apóstolo Bud conta, em uma das ministrações que ele prega, que uma vez ele chegou na igreja e um irmão da igreja foi cobrar dele presença em uma programação. Apóstolo, não te vi na reunião de oração de tal horas e tal. Ele falou assim: irmão, eu não fui na reunião mesmo não, mas eu também não te vi quando eu estava fazendo isso, até de madrugada. Eu não te vi também não, irmão. É isso que eu te falo, assim, a gente tem um exemplo, e é um exemplo bíblico, né? A gente falou de Jesus, a gente vai falar de Bud agora, e pastor Bud, eu ouço as ministrações todas dele, essa era a pegada. Quando eu comecei o pastoreio, o Samer falou para mim assim: Jorge, ouça as ministrações de pastor Bud. Eu ouvi tanto pastor Bud, semana passada eu estava ouvindo pastor Bud. Já ouvi mais de 10 vezes acho, cada ministração dele, que aquilo meio que impregnou. Eu não gosto de mimimi, né? Eu não gosto de frescura na igreja. Eu gosto das coisas colocadas cada um no seu lugar, sabe, o Vitor? E assim, claro, cara, que nós somos pastores, né? Nós vamos estar em todos os eventos, nós vamos estar em todos os cultos. Só que, por exemplo, nesse tempo de agora, ontem mesmo eu estava conversando com o Jurandir, foi ontem ou hoje, nem sei. Ele falando comigo, ele me perguntou, eu falei: Júnior, já aconteceu isso, eu já verifiquei aquilo, já vi como é que tá, porque teve negócio com o Michele, com o Tiagão, eu falei: Michele, tá bem? Como é que tá as coisas? Aí a gente recebeu alguém aqui ontem, foi pastor Wanda e Alê, sua irmã, estiveram aqui de tarde, eu tinha live com a Raquel depois. Então, assim, semana passada foi Rogerão, Hipólito, Lindão. A gente, enquanto tá todo mundo tranquilo, entre aspas, mas tranquilo, cara, o pastoreio tá comendo em casa, aquela coisa toda. Aí, rapaz, nem falei com o Thiago, tem que falar com o Thiago que vai pra mesa redonda amanhã. Então vai eu e tu na mesa redonda amanhã. Pronto, eu vou falar com o Thiago, não sei se ele tá vendo, vai eu e tu pra mesa redonda amanhã. Show! E aí, eu resolvendo essas coisas todas, sabe? E eu vejo a simplicidade em pastor Bud, não ser cobrado. Agora, se amanhã eu chegasse, por exemplo, e falasse assim: Vitor, vai para a mesa redonda você e o Wellington, eu vou ficar em casa descansando. E se a igreja soubesse que eu estava descansando, ela vai saber e tem que me amar, porque eu não vou ficar, porque não sabe, enquanto eles estavam fazendo as coisas dele, eu estava trabalhando, né? Então isso tem que ser muito forte, assim. Não tem conversa, né? Então, assim, eu não negocio esse tipo de coisa. O que as pessoas vão pensar? Cuidado. Não, cara, eu tenho uma conduta reta, eu dou minha vida, eu me deixo gastar pelo Senhor, né? Como o apóstolo Paulo disse, eu me deixo gastar e novamente me deixarei gastar, mas não venha me regular. A única pessoa que me regula é meu supervisor, Thiago Garcia, tem liberdade para mim, que isso aí é assim comigo. Bispo Guto, Carrumbé, eles, na hora que ele quiser, ele tem a chave, ele abre, muda o que tiver que mudar. Jorge, eu quero que a sua igreja fique agora amarela, não usa, aí sim. Então, ponto final. Gabriel lembrou aí que uma vez alguém foi querer falar contigo que você estava comendo dentro da igreja. Teve uma história dessa, não teve? Teve, cara, teve. Porque não podia, né? Tinha uma regra. Como tem regra para os alunos do Rema, né? Regra para os alunos. Regulamento é para o aluno, não é para o professor. Quem está em treinamento não é o professor, é o aluno. E assim, tinha uma regra que não podia comer dentro do templo. Só que todo mundo, quando acaba o culto, pode sair do templo, né? Para bater papo. O pastor não, fica no meio fazendo o quê? Atendendo todo mundo. Não é isso? E aí a pessoa trouxe uma cumbuquinha com caldo, rapaz, tava gostoso aquele caldo.
E veio, não lembro se foi um diaconisa, não sei, e falou assim, pastor, eu conversando com o irmão ali, apacentando aquele final de culto, e a Bênção falou para mim assim, pastor, não pode comer aqui não. Aí eu falei, minha filha, eu posso. Ela, pode não. Aí eu respirei, aí eu falei, se tem alguém que pode no universo, sou eu. Vai ler 1 Samuel capítulo 8, por gentileza, sai, vai ler 1 Samuel capítulo 8 sobre as regalias de quem tem autoridade. Pode ir. Aí eu olhei bem sério e foi. Né? E por quê? Cara, é uma coisa que eu não admito em gerência. Assim. Não. Tem quem lida com autoridade. Então, assim, são coisas que a gente precisa. É igual lá você está na aula do Rema. Então, o professor... Aqui, Paizão, desculpa te interromper rapidinho. Tá dando aqui que vai encerrar agora. Nós podemos encerrar e voltar para caminhar para o fechamento? Podemos fazer isso? Cancela aí, vamos lá. 112 pessoas, eu me recuso a falar o número 13, 112 pessoas aqui na live. Boa! Ou 114. Todo mundo de volta, beleza? Vou encerrar agora, vou voltar agora, hein? Beleza? Amém. Vamos lá.